Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans. Wellington Calazans com esse programa que começa hoje com outro nome. Você está acostumado a acordar todos os dias às 6 da manhã e o programa ser chamado de Cafezinho no WC, mas a partir de hoje eu tenho o prazer, a honra de dizer que o programa é Expresso da Manhã. O programa Expresso da Manhã, o nome escolhido para poder contemplar a presença do meu colega Rômulus Maia, que está na Suíça e que passa a apresentar o programa comigo a partir de agora. Eu tenho muita honra de dizer que o Rômulus é o meu colega de apresentação do programa. O programa não vai mudar a sua alegria, o programa não vai mudar o seu estilo, e por isso eu tenho a consciência de que nós vamos fazer juntos, não só eu e o Rômulus, mas você que me assiste, que assiste ao Rômulus a partir de hoje, nós vamos poder fazer juntos um programa muito melhor. Tá bom? Então eu quero incluir aqui o Rômulus. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo logo cedo. Como é que estão as coisas aí? Como é que vai ser o dia hoje, Wellington? Pois é, o dia hoje... Primeiro temos que falar que é uma honra oficializar aqui a sua chegada como apresentador do programa. É uma honra dizer que o programa agora chamado Expresso da Manhã conta com um profissional do seu quilate e que eu fiz questão de convidar para dividir comigo essa saudável responsabilidade de comunicar para tantas pessoas todos os dias, Wellington, sobre temas. Eu tenho uma coisa em comum com você. Eu também me sinto desconfortável com muito elogio. Então, vamos tentar fazer só o que é necessário nessa rasgação de seda. Você já fez sua parte, então agora eu vou falar a minha. Quem se sente honrado com o convite sou eu. Eu já acompanhava o seu trabalho há muito tempo. E aí a gente começou a conversar pelo inbox do Facebook, vendo como é que a gente poderia fazer uma parceria. E eu gosto muito de estar aqui, gosto muito do público que você tem, que você conquistou com o seu trabalho. Os colunistas, né, são um melhor que o outro. Hoje nós vamos falar com o Luiz Cláudio, amanhã com o Paulo Gamba, depois com o Niobe Cunha. Essa é uma equipe sensacional. Sem esquecer da Camila, que está sempre aí por trás das câmeras, se esforçando pra caramba. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado também a você pelas palavras. A partir de agora a gente começa a música de abertura, a música de compartilhamento, Rômulus, vai ser a mesma, do Gonzaguinha. Algumas coisas vão mudar, mas a alegria do programa e a acidez na crítica continuam. Foi isso que nos aproximou. A gente tem a mesma pegada. Primeiro, a gente trata com leveza temas sérios. Eles não deixam de ser sérios porque a gente trata com leveza, com humor, ironia, sarcasmo. E também, né, a gente mete o pau duro, né? Não tem colher de chá, não. Nem para golpista, nem para entreguista. Aqui a gente manda real. E quando tem que criticar a gente no nosso campo, a gente também não tem medo de patrulhamento, não. A gente critica, faz crítica construtiva, sem medo de sermos nós também criticados, que a gente não tem medo de debate, não. Pois é, então, olha, dito isso, eu quero agradecer também a Camila Govedice, que é a nossa produtora, por ter feito todo o trabalho de divulgação do programa com o novo nome. Agradecer ao Carlos Krebs, que já está conectado. Agradecer a todo mundo que está chegando, Dulce Helena, Maria José Pinheiro, Janaína, Miranda, tem mais gente aqui. Pessoal, eu estou compartilhando aqui, eu vou olhar para baixo que eu estou compartilhando o programa. Vamos compartilhar vocês também. Todo mundo compartilhando a partir de agora. Bom dia, Silvana Salvador. Bom dia a todo mundo que está chegando. Esse é o programa A Cicleide Cassiano. Bom dia, Vânia Fernandes, Cristina Isse, José Silva, Tássia Camargo, minha linda. Bom dia. Tássia Camargo que me ajudou ontem. Nossa, que furo, hein, Tássia? Que beleza. Essa repórter investigativa é demais. Mais um pro currículo dela. Pois é, vamos nessa. Essa é a música de compartilhamento. Bom dia. A música de compartilhamento continua a mesma.
Pode compartilhar aí, hein? A partir de agora, todo mundo compartilhando. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Luiz Cláudio, psicanalista, que vem aqui toda segunda-feira tentar entender a cabeça de maluco, né? Quase é um psiquiatra esse rapaz, esse Luiz Cláudio. Ontem o blog O Cafezinho começou a mostrar já documentos. Os documentos de ontem mostram que o Carlos Fernando não é apenas um fracasso como no teste para ser galã de novela mexicana, como também é um fracasso na ética e moral que ele prega tanto e cobra tanto dos outros, né? E o Carlos Fernando estava assim, envolvido ali, segundo o Tacla Duran, no pedido de bolinha. Queria um PF, um por fora. Não era Polícia Federal, não, que ele queria. Nem prato feito. Não era prato feito também, não. Pois é. Só se fosse caviar, né? Caviar, aí pode ser. E aí, a gente fica impressionado, né? Os caras vendidos aí pela Globo como os homens que vão acabar com a corrupção do Brasil. Sujíssimos, né? Quando Tacla Duran abrir a boca no dia 30 para falar na CPMI, vai ser uma vergonha. Aí, quem sabe, ele finalmente vai se refugiar no México, né? Vou ter que baixar aqui para ouvir você, Rômulo. Pois não, pode falar. Quem sabe, finalmente, ele vai acabar no México, né? Depois das revelações aí. Quando... de repente ele vai acabar no México sendo um coadjuvante de qualquer novela mexicana, né? Porque ator principal tá difícil com aquela lata dele, né? Com todo respeito, né? Mas olha, eu já estou aqui me preparando para receber o Luiz Cláudio. Vamos ver se o Luiz Cláudio já está em linha aqui. Rômulo, eu queria que você comentasse um pouco sobre uma nota que nós vamos soltar hoje, é assinada por mim e por você, um artigo, de uma nota de repúdio dos procuradores do Ceará, porque num evento de procuradores, Sérgio Moro está incluído. E aí causou uma revolta geral por lá, não é isso, Rômulo? Exatamente, Wellington. As pessoas, não sei se conhecem, mas há diversos coletivos de advogados, procuradores, juízes, ou seja, pessoas de formação jurídica em defesa da democracia e em resistência ao golpe, ou melhor, aos golpes, né? Porque houve o primeiro golpe do impeachment, entre aspas, e aí o que se seguiu foi um golpe atrás do outro, né? CLT, pré-sal, tudo isso aí que a gente está vendo. E esses coletivos, há vários deles, um deles é o coletivo Juristas pela Democracia, ele é muito bem organizado, tem o órgão central, nacional, e há também subseções estaduais, e essa subseção do Ceará foi a primeira a se pronunciar, eu tenho certeza que não vai ser a última, repudiando a presença do Sérgio Moro num evento da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que vai ocorrer no fim do mês, no dia 20 e poucos de novembro, em Curitiba. E um dos convidados para palestrar vai ser Sérgio Moro. Como o deputado Vadir Damus comentava ontem na transmissão dele, Moro, assim como faz em todas as palestras de que ele participa, vai falar sozinho, ele tem medo de debate. Então, ele falando sozinho, sem possibilidade de um contraponto, ao mesmo tempo, só depois, e vai falar, vai fazer esse proselitismo, essa propaganda política barata, rasteira, rasa, que ele costuma fazer nas falas dele, né? Não sei se vai afinar a voz tanto quanto afina diante do presidente Lula, a gente fica na expectativa para ver se o leão, entre aspas, vai miar de novo, mas, de qualquer forma, isso é sintomático, porque nós vemos que os apoios que restam a ele são dessas associações de concursados, né, das corporações públicas, que são sócios do Moro, sócios dos procuradores da Lava Jato,
sócios do ministro Luiz Roberto Barroso no STF, né, o homem que faz barro, que querem substituir o poder político, né, que é investido por meio do voto popular, representando a soberania popular, por um poder não eleito, que é o poder dessas corporações públicas de concursados. Então, como são sócios dele, estão aí, né, estão com ele para o melhor e para o pior, e agora que Moro está em baixa, né, calado desde as revelações do Tacla Duran, eles querem dar um palanque para ele. Mas isso é interessante nós vermos que antigamente, quando havia esses convites, não havia muito repúdio, as pessoas, muitas pessoas no meio jurídico discordavam, se chocavam com esse tipo de convite. Mas com aquele rolo compressor midiático da Rede Globo, falavam a boca pequena, falavam em grupos de WhatsApp e não tinham ainda, né, não se sentiam confortáveis para ir a público e repudiar a presença de Sérgio Moro em eventos dessa natureza. E é isso que está mudando, porque nós vemos que houve o convite, ato contínuo, essa associação, né, a seção do Ceará, já se pronunciou uma nota muito bem feita e muito dura, totalmente merecida pelo Sérgio Moro, e eu tenho certeza que vai ser a primeira de várias. Pois é, olha, hoje é segunda-feira e é dia também de falarmos sobre a Lei Cancellier. Toda segunda-feira, mesmo com o programa com um novo nome, mesmo com o programa agora com dupla apresentação, eu e o Rômulus, nós vamos manter a tradição de falar aqui no cafezinho, no programa da manhã, do cafezinho, que agora tem outro nome, que é o Expresso da Manhã, sobre a Lei Cancellier, que é uma iniciativa, esse nome, né, é uma iniciativa do senador Roberto Requião, em memória, é uma homenagem póstuma muito justa a um homem que, pelo abuso de autoridade, cometeu suicídio como forma de alertar a sociedade brasileira para os absurdos que estão acontecendo. Então, toda vez que eu falo da Lei Cancellier, eu falo com sentimento de profunda tristeza desse episódio, uma pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida pelo desespero, da humilhação, do abuso de autoridade. O abuso de autoridade da delegada Macarena, que aqui ela não passa de uma delegada Macarena no nosso programa. Eu não falo o nome dessa mulher por tudo de porco, com todo respeito aos porcos que ela fez, e pela vaidade. Ela deveria ser dançarina do Faustão para ficar ali aparecendo nos domingos, deveria tentar ser cantora, qualquer coisa, que ela tivesse o centro das atenções, e não a delegada, porque autoridades da justiça, autoridades policiais merecem honrar as instituições. Aliás, não é só merecem, elas precisam, elas devem, elas têm obrigação, porque a instituição é maior do que elas. Elas não podem querer aparecer mais do que a instituição da qual faz parte, que elas vão passar e as instituições vão continuar. Então, falar da Lei Cancellier é repudiar a República da Meganhagem. Não é isso, Rômulus? Exatamente, Wellington. E é importante, né, a gente sempre lembrar que toda semana desse projeto de lei, que ainda está em tramitação, agora na Câmara, nós devemos saber, como nós conversávamos com o advogado muito ativo de outro coletivo de juristas, o Pró-Vítimas, o Dr. Rubens, que falou com a gente aqui na semana passada e vai voltar também, porque é sempre ótima a conversa com ele. Mas como ele nos informava, ele confirmava suspeitas que todos nós sempre tivemos, de que na véspera dessas votações na Câmara ou no Senado, grupos ligados ao MPF, mas indiretamente, né, para disfarçar e não ficar tão assintoso, vão aos gabinetes dos políticos que vão votar, ou deputados ou senadores, com dossiês preparados pelos procuradores, ameaçando, chantageando eles, tomando eles como sequestrados e dizendo: se você não votar de acordo com os interesses do Ministério Público Federal, nós, em parceria com a Rede Globo, vamos divulgar esse dossiê e acabar com a sua carreira política. E é assim que eles têm conseguido as suas vitórias nas pautas legislativas. Mas, como eu dizia, essa é a primeira e única vez, primeira e última vez, em que os deputados e senadores, não importando a sua filiação ideológica, não importando se estão no governo do golpe, se estão na resistência, porque o que interessa é a resistência da política e, por tabela, da soberania popular contra a meganhagem, contra as corporações
que querem se autonomizar, ficar independentes e substituir a soberania popular na definição dos rumos políticos do país. Então, se dessa vez eles peitarem e votarem esse projeto, né, o projeto da Lei Cancellier, a lei do abuso de autoridade, eles declararão a própria alforria com relação ao sequestro que esses procuradores têm feito com relação a eles há meses, quiçá há anos. E, Wellington, eu acho importante lembrar aqui algo que nós comentamos ontem, que foi aquela fala, aquele ato falho, já que nós vamos conversar aí com o Luiz Cláudio, nosso psicólogo, ele pode até falar um pouco sobre o que significa um ato falho na fala das pessoas, que foi a Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, falar na semana passada que ela era contra o projeto de emenda à Constituição que prevê a autonomia plena da Polícia Federal. E ela se colocava contra, porque, para resumir a ideia dela, ela dizia que o perigo é que está-se-ia criando um quinto poder. E aí ficou a pergunta, ninguém percebeu, mas se está criando o quinto, é porque já tem um quarto? Que história é essa? Então, ela, com esse ato falho, revelou que mesmo ela não sendo daquela turma midiática do Dallagnol, do Carlos Fernando e do Janot, ela também já enxerga a instituição dela, o Ministério Público Federal, como um quarto poder. E aí você lembrava muito bem ontem que é um quarto poder, mas ali é um consórcio. Porque o quarto poder, o titular, é a Rede Globo e o MPF é o puxadinho. Os dois ali ficam se retroalimentando, um levantando a bola para o outro cortar. Então, é importante que nós lembremos isso, porque, a propósito disso, você falava da delegada Macarena, você sabe que um dos projetos de autonomia, eles queriam copiar o Ministério Público Federal, ou seja, o candidato a quinto poder queria copiar o quarto e lançar uma lista tríplice para diretor-geral da Polícia Federal. E aí, obviamente, nós sabemos que não foi escolhido quem estava na lista tríplice, a Associação de Delegados Federais elaborou essa lista, e você adivinha, Wellington, quem que era a primeira colocada na lista tríplice dos delegados para ser a diretora-geral da Polícia Federal? Ela mesma. A delegada Macarena. Obviamente foi preterida, não foi escolhida, e agora nós temos um novo diretor-geral, nós ainda temos que esperar para ver, muitas pessoas dizem que é uma pessoa séria, apesar de ter sido nomeado por Temer. Aliás, como a Raquel Dodge, né? Muitas pessoas até que divergem dela na linha político-jurídica que ela adotou na sua carreira, como Eugênio Aragão, deram um voto de confiança quando ela foi nomeada e disseram que é uma pessoa séria e profissional e que não tem a vaidade que, né, sequestra essas pessoas quando vem um holofote da Globo. Então, vamos dar uma chance também para esse novo diretor-geral da Polícia Federal e vamos ver a que ele veio. Mas rindo também da oportunidade da delegada Macarena ter achado que ia ter, né, um palanque perpétuo lá em Brasília, sendo diretora-geral, mas não, vai ficar lá em Florianópolis, no seu opróbrio, né, desde que ela foi removida da Lava Jato, e purgando o pecado dela de ter tomado do mundo e da família, da convivência da família, mas também da contribuição intelectual e da contribuição política, o reitor Cancellier, que vai batizar a lei que acabará, oxalá, se Deus quiser, com os abusos que cometeu a delegada Macarena e a sua colega juíza lá em Santa Catarina, Wellington. Pois é, olha, eu estou na expectativa de que o Luiz Cláudio acorde, tá? Ele deve estar dormindo ainda. Sacana é baiano, então... eu estou falando isso que eu sou baiano, e atenção, o baiano tem esse mito de que o baiano é preguiçoso, inclusive virou tese de doutorado aí, uma tese maravilhosa em São Paulo, mostrando que... Pois é, uma tese muito interessante, mostrando que São Paulo foi construído pelos baianos, então... Você sabe que em São Paulo, eu morei em São Paulo quando era criança e adolescente, em São Paulo, sinônimo de nordestino, né, eles usam uma metonímia, né, da parte pelo todo, nordestinos em geral, eles se referem como baiano. Sabe que até no movimento sindical se referiam ao presidente Lula como baiano, era o apelido dele na época lá de militância sindical. Pois é, e no Rio de Janeiro é Paraíba, assim, é uma forma de sintetizar o preconceito, né? Tentando localizá-lo, mas estamos acima disso. Uma prova é que você é carioca, eu sou baiano, e estamos aqui sempre na linha do respeito, né? E ó, isso a cachorrada acordou. Efeitos sonoros aí das cadelas, Rômulos. Para aí, Luna, cala a boca. O Wellington, já que a gente está esperando o Luiz Cláudio, você comentava isso, né, da brasilidade, como é que nós contemplamos e valorizamos toda a diversidade que a Globo não mostra, não quer mostrar, porque a Globo não quer que o Brasil se conheça. A Globo quer que o seu público acredite
que o Brasil se resume à Avenida Paulista, ali ao Leblon, aos atores, quando o Brasil é... Ih, tá difícil. Bem, enquanto a cadela Tá do Rômulo difícil. está aí fazendo efeito sonoro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma música que vai ser a nova música de abertura do programa, a vinheta de abertura, que a gente vai usar como Elas vinheta pararam, de abertura Wellington. do programa. Deixa só... Né? O tempo, Wellington, inclusive, que a gente vai trocando de assunto. deixa eu só completar o raciocínio. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho muito importante, já te falei isso várias vezes fora do ar, mas agora eu falo aqui também. Eu acho muito importante ter um programa de alcance nacional, como esse programa está se tornando, com alguém como você, baiano, mas que faz questão de não mascarar ou, no mínimo, minimizar o seu sotaque, né? Um sotaque tão bonito. Eu adoro quando você chama certas pessoas de merdinha com sotaque baiano. E é isso, porque o Brasil, a gente quer ter aqui pessoas do norte, pessoas do sul, cada um falando a sua língua, em vez de usar aquele sotaque fake, que não existe em lugar nenhum, que a Rede Globo inventou, que é aquele sotaque do William Bonner, da Fátima Bernardes, que não representa nenhum lugar. Eles inventaram o sotaque mais neutro possível, insosso, sem personalidade, pasteurizado, obrigam seus repórteres nas afiliadas do norte, do sul, a falarem com aquele sotaque. E não é assim, a gente não quer um Brasil pasteurizado, um Brasil cenográfico, a gente quer o Brasil de verdade, com todas as suas cores, todos os seus sotaques. Então, é importante, eu queria registrar isso aqui, Wellington. Com certeza, essa coisa do sotaque é uma bobagem, né? E eu tenho orgulho mesmo de falar do jeito que eu falo, assim, um orgulho positivo, não é um orgulho de supremacia, de complexo de superioridade, não. É um orgulho que eu gosto, eu acho bonito mesmo. Eu acho muito feio aquela coisa do sotaque que botam de tieta, que aquilo sim é uma coisa fake pra cacete, assim, ninguém fala daquele jeito. Né? Nas novelas do Aguinaldo Silva, né? É o sotaque nordestino. É uma coisa feia que inventaram lá, uma mistura de Sergipe, Pernambuco, misturado com Salvador e bem com São Paulo, com Rio de Janeiro. Ficou exagerado, carregado. Gente, manhinha, não existe aquilo, assim, não existe, não é daquele jeito. Não é daquele jeito, posso falar tranquilamente. Bem, vamos botar a música nova aqui, essa daqui, ó. Tinha que ser de um baiano, né? Olha o bairrismo aí, hein? Ah, mas a primeira foi de Carioca, tinha Martim da Vila, tá certo. É isso aí. Apesar de que esse expresso aqui, ele se refere a transporte. O nosso expresso é de café. É verdade. Começou a circular o expresso 2222. Pois é, 22. Parte direto de Bom Sucesso pra depois. Pois é. Tudo a ver essa música. Um baiano falando de bom sucesso. Olha só, de um carioca. É verdade. E eu e Rômulo aqui, uma música Expresso 2222 do Gilberto Gil. O novo programa Expresso da Manhã, começando agora. Toda manhã, a partir das 6 da manhã, aqui no blog O Cafezinho, também no Botando Pilha, nas outras páginas que compartilham. Um ótimo dia para você, obrigado pela companhia. A audiência já está em alta aqui, porque o pessoal chega junto mesmo. O importante aqui é a informação, o importante aqui é esse bate-papo de todas as manhãs. O Luiz Cláudio aqui resolveu não acordar mesmo. Mas é o seguinte, eu não vou conversar com o Luiz Cláudio, porque ele está dormindo, tá? Mas eu vou conversar. Ele está fazendo autoanálise, né? Porque Freud dizia que os sonhos são um dos meios de revelar o inconsciente. Então, ele está fazendo a autoanálise dele. Hoje demorou um pouco mais, deve lá estar, né, no divã dele mesmo, né, se interrogando, se autoanalisando, e aí esqueceu da gente. Pois é. Mas olha, o tema que ficou combinado com o Luiz Cláudio desde o sábado, e por isso já está anunciado aí na página, é sobre um texto aí eu não vou falar o nome, que eu nem me lembro, na verdade, um anônimo aí, um imbecil, que falou que Lula deve morrer, tá? O que leva alguém a falar isso sobre outra pessoa? É o que Luiz Cláudio iria tentar explicar aqui para entrar na cabeça de maluco, né? Quer dizer que não é bem maluco. Ele sabe exatamente o que está fazendo, né? Eu quero dizer que é tão insignificante o nome desse cara aí que escreveu isso, que eu prefiro me ater aqui à publicação. Eu acho que todos os brasileiros, todos os militantes do PT, principalmente, né, que são diretamente afetados com esse desrespeito a Lula, deveriam processar a revista Isto É. Mas é conhecida internacionalmente como Quanto É, não é, Rômulo? Inclusive você que é poliglota, Rômulo, quanto é em inglês? Como seria o nome da revista? Você sabe que os colaboradores, cada um chama pelo nome, né, pela sua versão local.
Então, nos países de fala inglesa é how much, nos países de fala francesa é ça fait combien, e nos países de língua espanhola tem dois nomes. Em alguns eles falam quanto custa, e em outros eles falam quanto vale, quanto vale. Não vale nada, não vale nada. Então, uma publicação dessa que não vale nada, que vem de pauta, né? Uma publicação que não serve sequer para papel higiênico, como a Isto É. Publicação que premiou Temer como homem do ano Bem ano lembrado. passado por ter dado golpe. A publicação que botou Sérgio Moro no colo de Aécio. Lembra daquela foto histórica, a os dois cerimônia, né? Temer, não, aquela a foto da cerimônia, os dois se beijando. aquela cena. Então, essa revista, quem leva essa revista a sério, não é? Quem leva essa revista a sério não merece sequer minha atenção. Um jornalista de uma revista dessa é um merdinha. Merdinha. Um cara que se vende. Eu tenho orgulho de dizer que não aceito trabalhar para o PIG. Não adianta. Recebi proposta sim do PIG para trabalhar lá e não quis. Porque eu não me vendo. Não vendo minha consciência. Então posso falar com orgulho disso aí. Eu tenho orgulho de mim. Entendeu? Agora você, jornalistinha, que empresta caneta. Editor. Certo? Ao patrão. Editor. Empresta caneta ao patrão. Revista que vende, que se vende, que está enchendo os cofres de dinheiro com essa cleptocracia que está no poder. Eu vou levar você a sério? Eu ontem conversei rapidamente à noite com o doutor Zanin, advogado do Lula, estava falando com ele ao telefone, e pedi desculpas a ele. Filho, doutor Zanin, eu sei que eu não tenho culpa disso aí, mas eu quero lhe pedir desculpas, que um advogado como o seu peso, com a sua inteligência, como da sua esposa, a doutora Valesca, né, que estão aí defendendo Lula, mereciam um juiz, um Ministério Público melhor qualificado para exigir tudo que você estudou. O cara fica se atendo a recibo de conta de condomínio, pintura de porta. Inclusive, foi uma das primeiras motivações a imitar o idiota do Sérgio Moro. Foi essa coisa, senhor Luiz Inácio, a porta do 101, que agora é 102, era cor de rosa. Porra, mas fale sério, eu pedi desculpas mesmo ao doutor Zanin ontem, porque ele merecia um Ministério Público melhor qualificado, uma Polícia Federal melhor qualificada, um juiz digno. Agora esses canalhas que estão aí destruindo o Brasil, que ajudaram e ajudam a cleptocracia que está no poder a destruir o Brasil, ficam preocupados. Ontem eu publiquei aqui, né, documento vazado aí pela espetacular investigadora Tássia Camargo, documentos do Ministério Público, os caras pedindo a uma clínica veterinária para comprovar que uma cadela que foi atendida em Atibaia era de Dona Marisa. O que isso prova? Qual é o valor disso? O pior de tudo é que a cadela tinha sido atendida e tinha sido picada por uma jararaca. E eles estão morrendo de medo. Eles têm obsessão, Wellington. É obsessão. Só Freud explica. Se o Luiz Cláudio estivesse aí, ele ia com certeza dizer isso. É. Então, por que eu vou falar aqui de um jornalista merdinha? Como é o nome do cara? Eu sei lá o nome do cara. Você acha que eu vou ocupar minha caixa, que está aqui preocupada? Eu estava conversando com você hoje mais cedo. Assim, a baixa que a gente teve de informação para quem teve Muniz Bandeira, que faleceu na sexta-feira, como fonte. Eu conversava com o professor Muniz todos os dias. Mas que fonte, né, Wellington? Ele era um mentor. É um mentor, meu mestre. Eu perdi o meu mestre na sexta-feira. Eu aqui preocupado como eu vou tentar suprir essa ausência do amigo que me chamava de amigo, que ligava para mim para brincar com os meus filhos pelo Skype. Tá? Perdi uma fonte espetacular e que dizia, esses caras aí ó, estão alinhados com a cartilha de Washington. E guerreiro, né? Filhote, Wellington. Ele não era só uma fonte, ele era um profundo conhecedor, um exímio analista, mas ele acabava, né, assumidamente com aquela farsa dos cientistas sociais também quererem fingir uma neutralidade, porque neutralidade de ciência não existe, e ele era engajado. Então ele queria não só analisar a realidade, mas como ele queria atuar nela e influir. Então ele mesmo, à distância da Alemanha, estava em contato com atores decisivos no Brasil, em todos os campos, nos poderes, nas Forças Armadas,
tentando maximizar a contribuição dele para além da análise, para além das diretrizes intelectuais que ele nos dava, tentando também influenciar a realidade. Então, realmente, é uma perda irreparável e agora a gente tem que se juntar e ver como nós vamos tentar suprir essa carência para seguir honrando a memória dele, dando seguimento à luta. Pois é, então eu não vou ficar aqui discutindo jornalistinha de merda, como esse que fala que Lula tem que morrer. Aí lá no rodapé do texto ele fala morrer politicamente. Ora, me poupe. Sabendo que hoje em dia, sabendo que nessa era de redes sociais, Wellington, o pessoal só lê manchete, né, curte, compartilha. E isso eu queria dizer, muito provavelmente ele e o editor dele, né, a gente não pode esquecer, porque o editor decidiu deixar essa publicação. E a revista, isto é, quanto a revista que se vende, premia Temer. Exatamente. Todos esses, muito provavelmente, eles foram influenciados por esse aspecto das redes sociais hoje de bolha, né, em que as pessoas confundem o que elas antigamente falavam, né, na privacidade, a boca pequena, e como elas estendem essa boca pequena para os seus amiguinhos, a sua bolha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, nos grupos do Google, né, YouTube e tal, eles acham que podem falar isso para o público em geral. E aí se chocam, às vezes, quando há uma reação forte, como está havendo, não poderia deixar de haver, de alguém colocar numa manchete, né, na chamada de um artigo, que Lula deve morrer. Eu não tenho dúvida, esse é o desejo não tão secreto de toda a elite brasileira, né? Essa elite que é, sem dúvida, a pior do mundo, a mais despreparada, porque ela deveria entender que Lula eu costumo dizer isso, Lula é o maior patrimônio político que eu acredito que a política produziu no século XX. Eu não conheço ninguém no Brasil, então, assim, indiscutivelmente, a elite brasileira deveria ser a primeira a promover e a ser o maior cabo eleitoral de Lula, porque agora, evidentemente, ele é a única pessoa capaz de começar a restauração e a reconstrução do Brasil. Mas mesmo antes, quando ele foi eleito, já era sabotado por essa elite, ele é uma pessoa, um exímio negociador, um autodidata, um gênio político, capaz de vender e fazer pedagogia aos grandes contingentes populacionais, falar ao povão, explicar, às vezes, claro, quando a economia, né, ela tem altas e baixas. Então, quando está numa baixa, ele explicar que aquilo é passageiro e engajar as pessoas na luta pela recuperação. Então, é uma pessoa que tem uma interlocução com todos os setores da sociedade, é uma pessoa moderada, uma pessoa pragmática, ele não é preso a nenhum cabresto ideológico. Então, assim, é um ativo, né? Um patrimônio brasileiro político inigualável. E essa elite, por ser burra e por não pensar no interesse brasileiro, por ser, como o Almirante Otton diz, transnacional e apenas repetir as diretrizes que vêm de Washington, elas sempre tentaram sabotar. E tem esse desejo secreto de ver Lula pelas costas, vê-lo superado e vê-lo até mesmo morto, né? Elas tentaram matá-lo com essa perseguição, com certeza almejando que o moral dele baixasse e tivesse um problema de saúde grave novamente, se fosse. Infelizmente, né, se bateu nele, resvalou e vitimou, matou Dona Marisa, que foi... Nós temos a morte do reitor Cancelier, que vai dar nome à lei, mas a primeira vítima fatal dessa perseguição de estado de exceção, nós não podemos esquecer, foi Dona Marisa. Então, eu não tenho dúvida que esse é realmente o desejo dele, a morte até física de Lula, e é uma vergonha que nós vejamos numa revista de circulação nacional, por mais que ela seja a célebre quanto algo publicado, né, uma manchete dizendo Lula tem que morrer. É inacreditável. É realmente o sinal dos tempos. Isso vai ficar marcado como uma das maiores infâmias desse período, Wellington. Pois é, e aí ficam agora, porque é o seguinte, não vão botar a mulher nua, né? Porque o recurso da Globo sempre foi vazar foto de atriz nua para desviar o foco. Aí tiraram a roupa de William Vac, não é? Ele chamando lá, sei lá, ofendendo os negros. Eu nem lembro o que foi também, porque eu lembro, na verdade, mas eu não quero repetir aqui aquela insanidade, tá? William Vac é um jornalistinha de merda que foi transferido de Londres para o interior de São Paulo porque implorou para não perder o emprego, certo? Eu vou preservar a fonte aqui por uma questão de respeito, mas ele não aceitava não ter sido nomeado chefe do escritório de Londres e chegou a peitar a nomeada chefe daquela oportunidade, tá? E foi transferido
para o interior de São Paulo, implorando para não perder o emprego, porque ele disse que se ele saísse da Globo, ele iria morrer. Ficou lá como jornalistinha, cobrindo pauta policial no interior de São Paulo, e como carreirista canalha que é, foi derrubando um por um que passava pela frente até chegar ao Jornal da Globo, aquele jornal que não tinha, como diz Paulo Henrique Amorim, hora sequer para começar. Não é? Wellington, mas era o... eu queria fazer uma consideração sobre esse caso do William Vac, que é uma coisa que eu acredito que quem está nos ouvindo não saiba. Mas o enteado dele era um grande intelectual. O enteado dele. Ele era enteado de um professor da USP, grande intelectual, um pensador fenomenal, que inclusive sempre foi o maior especialista brasileiro na questão das Forças Armadas, e que também faleceu recentemente. E você sabe que tem uma pessoa que leu meu blog, né, que eu considero a minha leitura xodó e guru, que ela não gosta muito de aparecer, então ela quer ser só conhecida pelo nome Maria, mas ela é uma professora aposentada da USP, né, conviveu muito com esse Oliveiros. Você sabe que o Luiz Nassif publicou no blog dele um pronunciamento de um jornalista que conheceu o William Vac lá há décadas, conheceu também o Oliveiros, e ele chamava atenção para o seguinte: a questão ali foi pendular, porque muitas pessoas pensam que esse Oliveiros era conservador, mas não era o caso. Ele apenas não era, naqueles momentos da ditadura em que havia, né, um chamado ao extremismo para polarizar com a ditadura, ele não aderia a isso. Pelo seu próprio conhecimento das Forças Armadas, ele nunca chegou a generalizar os militares como uma força maléfica no Brasil. Ele sempre viu o Brasil, que é verdade, as Forças Armadas, o Exército principalmente, como um dos fatores de formação da nacionalidade brasileira. Então, por isso, por muito tempo, ele foi considerado de direita, mas nunca foi o caso. E ali, na casa dele, por ele ter criado o William Vac, que se tornou essa pessoa deplorável, né, tomada por preconceitos, uma outra leitora, que é psiquiatra, professora de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande, lá de uma Universidade Federal no Rio Grande do Sul, ela dizia que só Édipo explica isso, porque você sabe que esse Oliveiros era mulato, era aquele, né, aquela mistura brasileira, e o William Vac, mesmo sendo criado por ele e tendo uma admiração profunda, porque bebeu naquela fonte, ele mesmo se achando, né, sempre foi uma pessoa muito convencida, sempre colocou um degrau acima o Oliveiros, que foi quem criou ele, quem despertou nele a curiosidade intelectual. Porque, embora o William Vac seja uma pessoa lamentável, seus posicionamentos sejam lamentáveis, ele é uma pessoa com uma bagagem intelectual razoável, sólida, principalmente se nós pegarmos do meio da mídia brasileira, em que nós temos tantas pessoas superficiais e despreparadas. Então, ele bebeu naquela fonte, mas apenas o complexo de Édipo, né, que é aquele impulso do filho de tentar matar simbolicamente o pai, explicaria como ele se entregaria a esse preconceito mais nefasto, mais ridículo, de dizer pejorativamente que uma coisa era coisa de preto. Então é isso, Wellington. Então a gente tem esse bastidor aí que, muito provavelmente, questões pessoais também expliquem esse posicionamento lamentável que se tornou público, mas que nós não podemos esquecer que foi, em se tornando público, usado politicamente, como você chama o boi de piranha, né? Porque você veja, numa semana que nós tivemos aí no rescaldo do pré-sal, e na semana seguinte que nós temos as revelações bombásticas do Tacla Duran, os assuntos em que aqui boa parte da esquerda se entregou para debater foram William Vac, Judith Butler e besteiras como essas, quando, assim, é óbvio que são assuntos importantes, mas a pauta do momento é o rumo do Brasil. Porque se o Brasil for por água abaixo, não vai ter nem como discutir mais racismo, identidade de gênero, nada disso. Porque essa discussão só é viabilizada quando a esquerda chega ao poder central, né, ao executivo, e pode fazer um contraponto a um Congresso que é totalmente conservador e tomado por interesses, né, interesses religiosos, interesses da bala, interesses do agronegócio, que são interesses muito conservadores. Então, a única maneira da gente fazer o contraponto, fazer as lutas identitárias seguirem, é tomando de volta o executivo. E para isso fazer, nós temos que focar agora nessa luta majoritária de defesa da soberania, que responde, cala fundo no setor maior, né, na maioria da população brasileira. Então, vamos focar nisso. Não vamos discutir bois de piranha como William Vac, Judith Butler e outras coisas do gênero. Vamos tentar lutar contra essa máquina de fabricar diversionismo, que é o PIG, e trazer a luta para o campo que nos é francamente favorável, que é o da defesa da soberania, a defesa dos interesses populares, da restauração do ainda incipiente Estado social brasileiro
E isso, nós focando nisso, com certeza nós chegaremos a um amplo espectro da sociedade, não só os 30% que classicamente votam à esquerda, mas os 50% ou 60% que gostam do Estado forte, gostam do Estado nacional conduzindo os rumos do país e gostam da preservação do Estado de Direito, do Estado de bem-estar social brasileiro, né? Dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários e tudo isso que o povo brasileiro teve tomado de si por esses que estão aí ocupando o poder, mas apenas como porta-vozes do mercado, né? Porque é importante dizer isso. Michel Temer não é um neoliberal. PMDB nunca foi neoliberal. PMDB é a favor, a gente vê aí quando ele compra, né, compra a própria proteção, o PMDB é a favor de gastar. O PMDB gosta de Estado inchado, forte, mas de direita. Direita não se confunde com liberalismo. Então, eles estão aí sequestrados por essa pauta de entreguismo e de liberalismo, fazendo algo que nem eles próprios acreditam. Então, nós temos que retomar esse poder, Wellington, para voltar à reconstrução nacional, oxalá, com o presidente Lula, uma pessoa tão respeitada internacionalmente, que será capaz de conversar com os parceiros de países que se aproveitaram dessa triste fase do Brasil para avançar sobre os nossos bens, sobre os nossos ativos. Eu acredito que o presidente Lula será a melhor maneira, pelo respeito que ele tem internacionalmente, de sentar francamente na mesa e falar: olha só, o que vocês fizeram não foi certo. Vocês sabem que o que vocês fizeram, se aproveitaram de uma situação política no Brasil vexatória e se associaram. Então agora vocês têm que tomar consciência de que o que vocês fizeram foi ilegal, nós vamos tomar tudo de volta, não pagaremos indenização, não pagaremos pelas benfeitorias feitas e nós vamos implementar o referendo revogatório para cancelar tudo que foi feito. E estejam satisfeitos de nós não irmos atrás de vocês buscando reparação. Então, oxalá, Wellington, o presidente Lula virá aí com o referendo revogatório, uma Constituição do povo brasileiro, para cancelar tudo que eles fizeram. E nós não vamos ser enganados por William Vac, palestra de Judith Butler hostilizada pelo MBL, nem coisa do gênero, não é isso? Com certeza. E além de jornalistas que se prestam a esse papel de MBL, eu não escuto MBL. MBL é uma patotinha de moleques, canalhas, né, que precisam ser julgados porque eles são racistas, são preconceituosos, são canalhas mesmo. Tem provas aí de que recebem dinheiro do estrangeiro para promover a baderna no Brasil e o desvio de pauta. Então não vou discutir esses merdas. Agora, uma coisa que me preocupa não é um imbecil como William Vac, não é um imbecil que diz que Lula tem que morrer, não é MBL, essa quadrilha não é, de imbecil, assim, um festival de imbecilidades reunidas em uma sigla. Agora, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República no Paraná, como eu publiquei ontem à noite, não é? Que já havia sido publicado 2 dias antes em outros órgãos, mas eu recebi todos os documentos. Eu estou aqui com um documento assinado pelo Procurador Regional da República, Januário Paludo. É isso aí o nome do cara? Deve ser. Que a assinatura dele está em cima do nome, não dá para ler aqui, está um pouco ruim para ler aqui. Olha só, ele pede que o Centro Veterinário Integrado Atibaia Limitada informe em 48 horas se o estabelecimento já realizou atendimento no interesse de Elcio Pereira Vieira ou Marisa Letícia Lula da Silva ou do sítio Santa Bárbara. Em caso positivo, informar a data de atendimento, tipo de procedimento realizado, funcionários responsáveis pelo atendimento, valor cobrado, forma de pagamento. Para subsidiar as informações, solicitamos a remessa de documentos comprobatórios. Aí lá vai, a clínica mandou o documento. Nosso estabelecimento atendeu o animal que nos foi apresentado como de propriedade da senhora Marisa Letícia Lula da Silva, levado pelo senhor Misael Melo da Silva, que se identificou como segurança, realizando o cadastro em seu nome nos dias 31 de março de 2012 e 3 de novembro de 2012, sendo que o animal apresentou-se com sintomas de picada de cobra, sendo internado e realizado o tratamento padrão. O animal ficou em tratamento, internado, blá, 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 blá. Ou seja,
Os caras destituem uma presidenta da República, destroem a indústria pesada, a engenharia pesada do Brasil. Wellington. Contribuem. Deixa eu concluir aqui rapidinho, Rômulo. Tentam destruir a Petrobras, a entrega do pré-sal é facilitada por esses canalhas, protegem a cleptocracia no poder, porque Cunha não está preso, porque Moro tem medo de Cunha, Cunha sabe dos podres, Cunha sabe dos podres de Moro. Por isso, Cunha não está preso. Moro teve medo, como Janot teve medo, de colocar Cunha na cadeia antes do impeachment, porque tem rabo preso, os dois têm rabo preso. Cunha dirigiu a telefonia, as telefônicas brasileiras, muito antes, naqueles momentos críticos de Banestado e outros crimes lesa-pátria que foram cometidos aí. Crimes gravíssimos, crimes econômicos gravíssimos que foram cometidos. Moro tem rabo preso a Cunha. Quem está dizendo sou eu. Moro, eu sei o que eu estou dizendo, Moro. Você tem rabo preso a Cunha. Moro, eu sei disso. Você sabe que eu sei. Eu não tenho uma fonte só, não. E não vou parar numa fonte só, não. Você, Moro, tem rabo preso a Cunha. Cunha não está preso. Já solicitei aí de alguns políticos no fim de semana, certo? Que seja feita uma investigação. Quem está visitando Cunha, se Cunha veste roupa de presidiário, se ele cortou o cabelo como cortam de todo mundo, se ele realmente está preso, quem visita Cunha, tá bom? Pedir, deve ser anunciado essa semana já aí. Alguns políticos já se comprometeram comigo a realizar isso. Porque eu tenho informação de que Cunha não está preso. E passei para os políticos com os quais eu mantive contato. Tá bom? Então, não me venham com essa enrolação aqui, querendo enrolar o povo, com entretenimento de cachorrinho que foi mordido por jararaca, porque a jararaca é Lula. Lula tá vivo, rapaz. Lula tá vivo. Quem quiser que mexa com Lula. E quem quiser que mexa com Lula. Certo? Quem quiser que mexa com Lula. Porque não é aí esperar de sindicato, de não sei o quê, é do povo mesmo. O povo tá quietinho, caladinho, não entrou ainda, porque acredita que vai eleger Lula em 2018 e ele vai promover o referendo revogatório. Agora mexa com o imaginário do povo. Aí não adianta seguir cabeça de embaixador norte-americano, especialista em conflito civil, porque o conflito vai ser diferente. Eles não conhecem o brasileiro. Eles não conhecem. O Facebook não conhece o brasileiro que não usa Facebook. O Facebook não tem Big Data, que são os robôs gigantes que fazem leitura de comportamento para, a partir da leitura do que escreve, do que lê, do que publica, do que gosta, do que não gosta, possa entender o imaginário social. Não vai, porque esse povo que pega na enxada, que acorda às 4 da manhã para chegar no trabalho, não tem tempo para Facebook, não me assiste. Mas Lula está indo para o Nordeste, para Minas Gerais, agora para o Rio de Janeiro. Falando nas rádios, Wellington, falando sempre nas rádios. Falando nas rádios. É para esse público que Lula está falando. Então não adianta embaixador de Estados Unidos, especialista em golpe, ter como base Big Data do Twitter, Big Data do Facebook, do WhatsApp, porque não vai rolar. Não vai rolar. Vão tomar uma cacetada. Eu ia falar outro nome aqui, ia ser fogo. Vão tomar uma cacetada. Entendeu? Vão tomar uma cacetada, porque eles não sabem fazer leitura de povo. Quem entende de povo no Brasil, quem entende de preto no Brasil, quem entende de mulher no Brasil é Lula, que deu dinheiro do Bolsa Família para as mulheres. Entendeu? Que deu ao negro, o preto, como diz Paulo Gamba, que é preto e disse que o nome não é negro, é preto. Angolano, que é comentarista aqui do programa, então por isso que eu falo preto, certo? Quem entende é Lula, que botou o preto na universidade, que defendeu as cotas raciais. Então não venham com esse papo furado, não, Moro. Você vai ter que fugir. Moro, você é criminoso lesa-pátria. Você vazou áudio de uma presidenta da República. Você é criminoso. Não adianta Gilmar Mendes, o homem que faz barro,
Fux, quem quer que seja lá do STF, dizer que não foi crime, isso e aquilo. Não adianta, porque está na Constituição, não adianta mudar depois. Porque nós vamos reparar esse erro histórico. Nós vamos reparar esse erro histórico. Rômulo, desculpe eu não ter permitido que você falasse, é porque tem horas que quando eu começo eu não quero interromper mesmo. Porque são coisas que o brasileiro não pode esquecer. Nós não confunda perdão com nova oportunidade de golpe. Golpista uma vez, golpista sempre. Por isso não podemos ter piedade desses canalhas. Não podemos ter piedade desses canalhas. Quem dá o golpe uma vez vai dar sempre o golpe. Então, não podemos perdoar esses canalhas do Ministério Público, que no momento em que o Brasil está querendo perdoar de isenção de imposto mais de 4 trilhões, certo? Mais de 4 trilhões de reais. Ele vai querer saber de uma conta que, olha o valor da conta da cachorrinha que foi mordida pela jararaca. Um atendimento custou aqui, segundo as notas, estão aí publicadas no blog O Cafezinho, você pode ver lá, tá bom? R$900. E a outra conta, R$353,70. No momento em que só de isenção de imposto para a indústria petrolífera são 4 trilhões. Estrangeira, indústria estrangeira. Sim, empresas estrangeiras. No momento em que o Bob Fernandes divulgou no Twitter dele que um vendedor de uma loja de sapatos em Copacabana está ganhando 3% de comissão, sem salário, sem nenhum benefício. Se ele vender R$1.000, ele ganha 30. E ainda, o que eu lamento é que a bancada evangélica votou por essa lei trabalhista. E esse pobre coitado vendedor vai pegar desses R$30 e vai dar R$3 a esses pastores canalhas que votaram contra ele. É por isso que eu misturo política, futebol e religião. Sabe por quê, Rômulos? Porque política está presente em tudo. Política está presente em tudo que a gente fala, Rômulos. Eu não vou deixar de dar esse grito de repúdio aos canalhas da Lava Jato que iniciaram esse processo de destruição do Brasil. Não vou deixar de falar dia nenhum. Eu não vou deixar de falar dia de segunda-feira da Lei Cancelier e todos os dias que eu me lembre, que você lembre, você tenha vontade. O programa não é meu, é nosso. Rômulos, vivemos hoje, não é um estado de exceção apenas. Vivemos hoje uma vergonha de uma camada de concurseiros pobres de espírito, limitados ao universo de livros e leis, que não entendem nada de sociedade, de povo, de soberania nacional, que tiveram como sonho ir à Disneylândia, certo? Tomando conta do Brasil, invadindo a política, matando a democracia, excluindo o povo das decisões importantes e estratégicas. Rômulos, estamos vivendo um estado de canalice profundo no Brasil, Rômulos, é isso. Wellington, eu entendo a sua indignação e você sabe que eu tinha pedido a palavra para você para fazer uma complementação, lendo um comentário do nosso amigo Carlos Krebs, referindo-se ele a essa questão desse recibo dos veterinários. Ele falou, bom, agora a gente só falta esperar aparecer o veterinário no listão do Debrecht. Aquele listão fabricado, né, aquele listão que o Tacla Duran revelou que é uma fraude combinada entre esses mesmos procuradores, esses que estão indo lá no veterinário, é uma fraude combinada entre eles e a Odebrecht. Então só falta agora o nome do veterinário aparecer também, para dizer que, né, que esse pagamento de R$900 também é propina desviada de contrato da Petrobras, não sei o quê. Então, realmente, muito oportuna essa lembrança do Carlos Krebs. E eu queria complementar com mais uma informação, né? Na semana passada, nós discutimos aqui que até o Sérgio Moro é muito fraco, a gente sabe, né? Intelectualmente, em nível discursivo, né? Fala muito mal, mas até ele já percebeu que essa história de tentar provar que o sítio é de propriedade do Lula é furada. Ele já desistiu, ele sabe que não tem como. Então, ele, como eu falei na semana passada, né? Ele se pronunciou num despacho, batendo a carteira e gritando pega ladrão. Então, ele admite nesse despacho, falando, ele admite
no subtexto, né, entre as linhas, que não tem como provar porque o sítio não é de Lula. Então ele fala, em vez de dizer assim, o sítio não é de Lula, ele fala, não é importante, não é relevante para a investigação determinar se o sítio é de Lula ou não. Ou seja, é porque ele não pode, porque se ele pudesse, ele ia dizer que o sítio era do Lula. E aí ele diz, então, que a corrupção se caracteriza porque o Lula frequentou, né, foi lá um fim de semana, comeu um churrasco, ficou um pouco na piscina, pegou um sol. Então, que só por ele ter ficado dias lá e ter tido uma reforma besta, né? A gente fala isso. Mas se for corrupção, imagina, gente, o presidente Lula, uma pessoa que ganhava $500 mil por palestra, paga pelos maiores centros do mundo, queriam ouvir o que esse brasileiro fenomenal, esse ser humano em nível mundial fenomenal tinha a dizer. Imagina se ele ia se vender por uma reforma vagabunda de algumas milhares de reais, uma coisa ridícula, entendeu? É ridículo. Eles dizem que ele se corrompeu porque ele foi lá, né? Deu uma nadada na piscina, pegou um sol, tomou uma gelatina de cerveja. Então, mesmo não sendo dono, ele se corrompeu por isso. Então, o Moro já sabe que não vai ter como provar. Em vez de ir atrás de veterinário, né, esses sem noção, que ainda são ainda piores do que o Moro, mais burros e despreparados, ainda estão investindo nessa história de veterinário para tentar provar que... O que isso prova? Isso não prova nada. Propriedade, nada. Ué. Ele nunca escondeu que ele frequentava o sítio, frequentou, a cachorra foi mordida por uma cobra, foi atendida pelo veterinário. Isso agora, recibo de veterinário torna alguém proprietário de um bem imóvel? Eu tô ferrado, então, porque eu com 5 cachorros aqui, sou cheio de recibo veterinário. Ó, tô até com um aqui para testemunhar, ó. Até o cachorro, imagina, eu vou ser proprietário de meia Suíça, então eu tenho 5 cachorros. Olha, você falou isso brincando do recibo de veterinário que você tem cachorro aí na Suíça. Eu quero falar uma coisa, uma fonte minha da Europol, olha, Sérgio Moro, vou falar para você uma fonte minha da Europol, tá? Eu tenho fontes na Europol, eu tenho fontes onde você imaginar, tá bom? Me falou que vocês soltaram uma notinha aí dizendo de um servidor da Suécia que estava impedindo que determinada investigação avançasse, porque lá na frente, quando eu for visitar o Brasil, vocês vão querer me pegar. Uma fonte minha da Europol me falou isso, tá bom? Então, Moro, é o seguinte, vou falar você mesmo, porque os outros são merdinhas coadjuvantes. Você é um merdinha, Moro, imagine o resto que tem você como ídolo. O resto é peido, Wellington. Se ele é o merdinho, o resto é só peido. Pois é, são os vermes dessa merda. Os outros são as vermes de uma merda chamada Moro. Então, Moro, é o seguinte, a fonte da Europol me falou isso, que vocês incluíram isso aí, divulgaram, se não me engano, foi no G1 da Globo. Tá? Eu vou procurar depois isso aí. Mas uma fonte boa que eu tenho aqui, da Europol, da Polícia da Europa, me falaram isso lá na frente. Não entre no Brasil como brasileiro. E mesmo que entre com habeas corpus preventivo. Tá bom? Eu entro como sueco, eu tenho dupla nacionalidade. Não podem fazer nada contra mim. Certo? É o seguinte, Moro. Eu comecei a receber documentos maravilhosos. Já vazei esse aqui ontem do recibo da veterinária. Vou receber mais agora. Eu estou pedindo os seus. Tá bom? Porque eu vou lhe desmoralizar, seu canalha. Certo? Wellington. Vou lhe desmoralizar. Wellington, você falou muito o nome do Moro hoje. Não está faltando tocar um jingle, um certo jingle aí? Pois é, vamos lá. Vamos tocar aqui. Falei o nome desse canalha várias vezes, não é? Então, vamos nessa. Um cliente banestado, tu és um cliente banestado, ele é um cliente banestado, nós somos mais Paraná. Venha já para o banestado, o banco do meu Paraná. Com poupança super cheque CDB, gente da terra pode atender. A gente é cliente banestado, a gente investe aqui. É o nosso banco do estado. Trabalhar, viver, sorrir. Trabalhar, viver, sorrir. Banestado é o patrocinador oficial do programa Expresso da Manhã. Sempre que a gente fala mais de 3 vezes o nome do canalha Sérgio Moro. Ele, o canalha Sérgio Moro, sabe por quê. Wellington, então, toda vez que você toca esse jingle, desculpa te interromper, mas eu sinto aquele impulso incontrolável de dizer, né, que eu moro na Suíça, então eu tenho conta na Suíça,
como algumas outras pessoas, mas a minha conta não tem nem dinheiro sujo, nem dinheiro limpo. Pois é. Então é isso. Eu tenho fontes, você também tem suas fontes, Rômulo, e são ótimas. Nós não falamos aqui por chute. Aqui não tem chutar. Aqui a gente sabe o que é que está falando. Tá? A gente sabe o que é que está falando. E eu não vou aceitar nenhuma intimidação. Você que está me assistindo agora, eu posso lhe dizer, eu tenho uma vida extremamente limitada. Não tenho nenhuma ambição, eu sou um cara muito simples. Certo? Eu me preocupo com minha família, eu tenho 2 filhos que ontem foi dia dos pais aqui, recebi aqui, ó. O papai número 1, tá escrito em sueco, certo? É isso. Eu sou testemunho, o Wellington é um paizão. Aí ele vai pegar as crianças na escola todo dia. Que a gente fala muito, né, Wellington? Ao longo do dia, às vezes ele tá andando para a escola e liga, a gente fica falando o caminho inteiro. Então, eu tenho mesmo que revelar isso aí, porque foi uma fonte muito boa que eu tenho da Europol. E me falou assim, olha, foi assim com outros blogueiros, tem sido assim para pegar lá na frente. Cria no imaginário das pessoas ou plantam notícias antes para que quando a pessoa vá ao Google depois, possa fazer uma relação entre uma mentira que foi plantada antes e a mentira que está sendo realizada depois. É uma estratégia manjada, eu trabalhei numa guerra, sei exatamente o que é isso, certo? Você planta a mentira hoje para ela servir como verdade lá na frente, isso é prática de guerra. Isso é prática de guerra para desmobilizar o inimigo. Mas eu não sou seu inimigo não, Moro, certo? Você é inimigo do Brasil e eu sou brasileiro. Esse é o problema. Você trabalha para os Estados Unidos. Tá, Moro? Você trabalha. Diga que eu estou mentindo, seu canalha. Você, a partir de hoje, não é só um merdinha. Você é um canalha. Tá, Sérgio Moro? Eu que estou lhe dizendo isso. Canalha. Você é canalha. Eu subscrevo. Pois é. Muito obrigado por isso. Então, não tenho medo de você, não me sinto intimidado. Tá bom? E outra coisa, a mesma fonte me falou que vão lhe matar, Sérgio Moro. Mas não é ninguém do nosso lado, não. É do seu lado, porque você não conseguiu cumprir o seu papel para jogar a opinião pública contra Lula. É o novo plano. E para queimar arquivo também, né, Wellington? Porque mal ou bem, ele sabe como tudo foi planejado, de quem que ele recebeu as ordens. Então, exatamente. Ele deveria ficar bem esperto, porque não só ele não entregou a mercadoria que ele prometeu, mas também ele é um arquivo vivo de todas as maquinações do imperialismo para derrubar, né, aviltar a soberania brasileira. Então, realmente, ele deve ficar muito preocupado, mais controlado, porque o nosso lado não é disso, nosso lado não é de violência, de atentado, nada disso. Muito pelo contrário, nós é que somos vítimas. Cara, desde o mensalão, sim, o pessoal tá levando porrada aí, sim, calado. Sim. O Vacari tá preso sem crime. O Zé Disseu foi condenado sem crime. O Genuíno, coitado, uma casa financiada pelo BNH, aí da época BNH, que Chico Anísio chamava até de bota nota homem. BNH, de tão caro que era para o povo ter a casa própria, não é? Então, é esse povo aí que não tem coragem de matar uma mosca e que estava botando comida na mesa do pobre, que estava dando dignidade ao pobre, que vai matar. Não, Sérgio Moro se envolveu com coisas muito graves, com o que chamam de transacional. Transnacional, perdão. Transnacional. Ele entrou num esquema que ele não controla. Ele foi colocado como estrela de uma coisa que ele não é nada. Se amanhã resolverem puxar o tapete do merdinha, canalha, Sérgio Moro, ele não é nada. Ele é preso pelos crimes que ele foi motivado a praticar. Então, Sérgio Moro, essa mesma fonte que me falou dessa coisa do servidor sueco que estaria obstruindo as investigações, falou que você pode ser vítima dessa mesma estrutura que lhe protege. Porque você é refém. Você sabe que você é refém. E você é refém porque você praticou crimes no passado. Você sabe disso, Sérgio Moro. Não é isso? Então, cuidado. Cuidado, não seja o herói nacional, porque você não é nada. Não pense, não se pretenda herói nacional, porque você não é nada. Você, Sérgio Moro, vou repetir, é um merdinha canalha. É isso que você é. Tá bom? Baixe sua bolinha, que você é um bosta. Bosta.
Você não é nada além de um bosta. Tá bom? Aí você fala agora um pouquinho, Rômulo, que eu vou pegar o cocô que ficou aqui do lado. Pegue aí, a gente já sabe antecipadamente. Momento de descarga continua. A gente já sabe antecipadamente quem que vai ser o cocô. O Wellington, eu acho que eu queria relembrar aqui, né? Eu acho que quem sabe muito bem do Sérgio Moro, além desses patrocinadores dele transnacionais, é o nosso amigo Tacla Duran, não é verdade? Ele conhece muito bem, com certeza, lidou com o tal do amigo pessoal do Moro, né? O Moro saiu em defesa, desesperado na Folha, né? Mandando carta, dizendo que eram inverdades, que eram, né, ofensas gravíssimas, um aviltamento de alguém, um foragido da justiça, né? Porque ele tenta, como ele não pode rebater os documentos que o Tacla Duran tem, ele tenta desqualificar. Então, toda vez, você que está nos assistindo, vir no PIG, eles vão se referir a Tacla Duran como foragido. Tá? Isso qualquer pessoa de formação jurídica pode explicar para vocês. Tacla Duran não é foragido. Ele está na Espanha, ele tem residência certa, ele tem emprego lá e ele está respondendo ao processo e cooperando não só com a justiça espanhola, mas com a justiça de todos os países que se interessaram, inclusive os Estados Unidos. Então também Colômbia, Panamá, Venezuela, todos os locais em que a Odebrecht atuava, e está colaborando pela via que é comum na cooperação judiciária internacional, que é a carta rogatória. É uma carta que o juiz brasileiro escreve pedindo para o juiz do país em que a pessoa se encontra fazer as diligências. Então, tomar depoimento, pedir documentos, etc. E você sabe que todas as outras justiças estão cooperando com a justiça espanhola, que é uma justiça séria, é um local que existe o Estado de Direito. A única que não quer cooperar com a justiça espanhola é a justiça brasileira, é a vara lá do Sérgio Moro e os procuradores, né? Carlos Fernando, apesar de ter o nome até de quem fala espanhol, ele não quer cooperar. E você sabe que a justificativa que eles deram, Wellington, eles não acham que é importante que o Brasil saiba o que o Tacla Duran tem a dizer e os documentos que ele tem a mostrar. E uma das justificativas que eles deram, justificativa entre aspas, né, é que seria muito trabalhoso traduzir os documentos, o processo do português para o espanhol e depois as respostas que o juiz mandar do espanhol para o português. Então, que isso ia tomar muito tempo, era muito trabalho. Então, era melhor deixar para lá o que ele tem a dizer, não interessa. Vamos continuar aqui com as nossas delações combinadas, que já está funcionando, né? A narrativa já está formada. Vamos deixar lá, esquece o que ele tem a dizer. Então, quando fala de Sérgio Moro, é importante lembrar também que quem conhece muito bem ele e o amigo pessoal, entre aspas, né? Porque o Moro tem aquela dificuldade com a língua portuguesa, então ele disse que o Zucoloto é o amigo pessoal dele. Eu desconheço, não tenho nenhum amigo impessoal. Mas o Moro, no caso, deve ter, né? Porque ele tem amigo pessoal, então deve ter impessoal também. Então, é importante lembrar disso, Wellington, que o Tacla Duran conhece muito bem o Zucoloto, apresentou os documentos aos deputados que foram lá tomar o seu depoimento em diligência da CPI, ou seja, não é uma entrevista, foi com pleno valor de prova, vai comparecer para ser inquirido na CPI por todos os membros dessa comissão. Então, vamos ficar aí. O Moro deve estar um pouco nervoso até com isso, mas esses próximos dias aí prometem, não é, Wellington? Prometem, novos documentos serão revelados. Ontem o Cafezinho já revelou um documento, que foi um e-mail, uma troca de e-mails negociando delação, pedindo 5 milhões para liberar bandidos, tá bom? Então, quem é sócio de bandido é bandido. E se tem mais de 4, é quadrilha. A Lava Jato é uma quadrilha, tá bom? E já está aprovado aí, no Cafezinho, no blog. Wellington, é pior que quadrilha. Quando a autoridade se torna bandida, ela é muito pior, porque você sabe que esses procuradores do Sérgio Moro, eles usavam o poder de Estado que a Constituição investiu e delegou a eles o poder de prender preventivamente, o poder de sequestrar bens, para extorquir essas pessoas. Eles ameaçavam com prisão preventiva, que na verdade era perpétua, os investigados, mas também seus familiares, seus filhos, seus cônjuges, seus pais, da mesma dureza, com a mesma arbitrariedade, para conseguir que eles contratassem esses advogados amigos, né, a turminha de parentes e amigos dos procuradores, para que eles recebessem como honorários o dinheiro fruto de corrupção e fizessem um racha clandestino, né, metade para esses procuradores e metade para os advogados, para ficarem com dinheiro fruto de corrupção. Então, quando você diz que eles são bandidos, eles são piores, porque eles usavam o poder de Estado para extorquir. Eles criavam dificuldade, a prisão, uma dificuldade grave, para vender a facilidade, né? O acordo de delação camarada, para o amigo ficar lá
na piscina, tomando um drink, só com a tornozeleira eletrônica uns 2 anos. Então, isso é absurdo. Nós já sabíamos disso. É importante que você que está nos ouvindo saiba. Isso é comentado, a boca pequena no meio jurídico, desde 2014. Desde aquela carta preta lá que saiu com 20 milhões, a gente sabe que esse é o esquema. Mas, finalmente, apareceu alguém que não precisaria falar. Tacla Duran está num país em que ele reside, é nacional, a Espanha. Poderia ficar quieto. Ele está apenas comprando sarna para se coçar. Mas como ele ficou revoltado com o que a Lava Jato tentou fazer, a Lava Jato tentou usar ele de laranja e pendurar nele crimes que foram cometidos por outros, que pagaram mais, né? Então, assim, lá deve ter uma escala. Quem paga mais fica sem crime. Quem paga menos fica com crime pendurado, dá para ficar com a ficha suja, mas entra no esquema da delação camarada. Então, quiseram pendurar nele crimes que ele não cometeu, ele se insurgiu contra isso, estando ao abrigo do Estado de Direito espanhol, resolveu falar o que ele tem a dizer e apresentar os documentos que ele tem. Então, por isso, ele vai comprovar aquilo que todos nós sabemos. Há um esquema de corrupção montado em Curitiba com esses advogados que triangulam e repassam o dinheiro dos investigados, que é extorquido pelos procuradores, para eles mesmos. Então, além disso, Zucoloto, que era sócio da mulher de Sérgio Moro, também está no esquema. Então, ali nós vemos, né? Porque, como eu falei já, os procuradores eles vendiam a delação, mas quem entregava a mercadoria era Sérgio Moro, que homologava o acordo, não é isso, Wellington? Com certeza. Então, estamos falando de uma associação criminosa perigosíssima. Estamos falando de um grupo que foi vendido pela Rede Globo como a equipe a operação que promoveu a maior ação de combate à corrupção do Brasil, da história do Brasil. Estamos vendo agora os capítulos finais, eu diria até mortais, desta farsa chamada Lava Jato, aqui no cafezinho, com documentos. Documento de ontem, qualquer país sério levaria a Procuradora-Geral da República a imediatamente pedir o afastamento dos canalhas da Lava Jato. E a prisão preventiva, Wellington, porque eles estão obstruindo prisão preventiva por obstrução de justiça. Sim. E manipulação de provas. A lista do Odebrecht é uma farsa. A lista do Odebrecht, qualquer office boy que tivesse a senha podia dizer que Rômulo estava ganhando 1 milhão, que eu estaria ganhando 2 milhões. E embolsava. Ou seja, roubava o Odebrecht e incriminava outra pessoa. Dava desfalque, né? No mundo dos negócios é conhecido como desfalque e colocava no nome de um político. Que beleza isso, né? É o crime perfeito. É você passar num concurso, ocupar um cargo público que deveria defender os interesses do país para o qual você serve e para os seus cidadãos, se vende ao estrangeiro, destrói a indústria nacional e ainda ganha dinheiro roubando, e você pode legalizar o seu roubo. É a melhor lavagem de dinheiro. É o sonho da lavagem de dinheiro. É de fato o crime perfeito, porque você sabe que desfalque não é uma particularidade do Odebrecht. Isso é comum, porque no Brasil, que é um país em que há muita sonegação de imposto, sempre as empresas operam com caixa 2, que é esse dinheiro sonegado, o dinheiro que não pode ser declarado ao fisco. E como é um dinheiro secreto, quem roubar ele, né, quem der desfalque na empresa, os executivos que derem desfalque, que é algo comum, corriqueiro no Brasil, porque é muito caixa 2, não pode ser perseguido penalmente. Porque o que essa empresa vai fazer? Ela vai para a polícia reclamar, olha, um executivo deu um desfalque e roubou meu caixa 2. Ela não vai fazer isso porque ela estaria se incriminando. Então, essa é a questão. É o crime realmente perfeito. E esses executivos fizeram isso à torta e à direito. Depois, resolveram combinar com esses procuradores para fraudar esse sistema e lançar, além disso, né, porque o Tacla Duran revelou que o formato dos documentos, né, o template, né, o layout que é apresentado como prova, entre aspas, na Lava Jato, não é o mesmo do sistema, é falso. São fabricados. Então, toda essa lista do Odebrecht, né, o listão do Odebrecht, são provas falsas, fabricadas pela Força Tarefa em colusão, em conluio com o Odebrecht para, né, fraudar o processo, fraudar a justiça brasileira. Então, eu reforço a sua observação. Num país sério, a Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, para não ser uma prevaricadora, uma criminosa, teria afastado peremptoriamente toda aquela equipe, dissolvida essa força-tarefa, até que fossem esclarecidas essas gravíssimas
acusações e teria pedido, ademais, a prisão preventiva deles, porque os documentos comprovam que eles estão obstruindo a justiça e fraudando o processo desde o início, causando a nulidade da Operação Lava Jato. Ou seja, nós gastamos milhões, destruímos a economia brasileira, colocamos milhões de pessoas, dezenas de milhões de brasileiros no desemprego para nada, porque essa operação vai ser, mais cedo ou mais tarde, considerada nula, porque eles falsificaram provas e vêm cometendo uma atrás de outra fraudes processuais, né? A gente teve aí a repercussão na semana passada, Wellington, para você ver como isso é corriqueiro, não é só o caso do listão do Odebrecht. Aquela contadora do Youssef, né, Meire Posa, ela agora, que está sendo descartada pela Lava Jato, ela resolveu abrir o jogo. E ela contou que eles fabricaram provas, esquentando provas ilegais que eles tinham, colocando no escritório dela, e depois, né, indo lá fazer busca e apreensão, entre aspas, fingiram que acharam esse documento lá. Então, aquela história ridícula de tentar investigar o assassinato de Celso Daniel na Lava Jato foi esquentada sim. Eles pegaram um dossiê mal feito, sem pé nem cabeça, dizendo Celso Daniel, empresa de ônibus de Santo André, São Bernardo, colocaram, não tem nada a ver, colocaram esse papel louco, assim, que tiraram, né, de qualquer lugar, meteram no escritório dessa Mariposa, para no dia que eles combinaram de ir lá fazer a busca e apreensão, pegar e dizer, olha o que a gente encontrou aqui. Então não tinha nada a ver com essa mulher. Então eles vêm fabricando, né, mandando e-mails anônimos para as pessoas que eles vão fazer busca e apreensão, dizendo assim, olha, eles mandam olha que sacanas, eles mandam na véspera, de noite, tarde, quando não tem mais ninguém no escritório. Então fizeram isso com o Instituto Lula, fizeram isso com essa contadora, fizeram com aquela doleira do Youssef, que era amante dele, a Nelma, eu esqueci o nome, nome japonês, Nelma Kadami. Enfim, mandam esse e-mail, que é para chegar no dia seguinte, dar a batida e falar, olha aqui esse e-mail, você está obstruindo a justiça, eu vou decretar a sua prisão preventiva, porque esse e-mail está dizendo que você ia destruir prova, quando eles mesmos mandaram. Então, eles esquentam provas ilegais e, mais uma vez, essa do Odebrecht só mostra o modus operandi da Lava Jato, que você sabe que um leitor falou que é o modus operandi. Modus operandi, exatamente. O modus operandi também tentou aplicar contra o próprio ex-presidente Lula, com um contrato lá um contrato de posse sem assinatura, e que Lula falou muito sabiamente, tenho a minha assinatura? Não, então procure investigar, que eu também quero saber de quem E ele falou que não acreditava, ele falou na cara do Moro, ele falou, eu não acredito nessas apreensões no meu apartamento. Papel sem assinatura, eu não acredito. Porque o presidente Lula falou isso, mas ele sabe muito bem que aquilo foi plantado na casa dele. Plantando provas, outro crime. Mas esses caras todos aí vão ter que se acertar um dia com a justiça, que a justiça continua. Esses canalhas que estão aí passam. E aí a gente vai resgatar. A gente tem que lutar por isso. E é por isso que é importantíssimo não apenas pensar em votar em Lula, eleger Lula presidente, mas votar no deputado certo. Você que é evangélico hoje já abriu o olho. Você que é evangélico agora vai trabalhar sem carteira assinada, ganhando comissão, sob condições terríveis, quase que um escravo mesmo, né? Um trabalho análogo à escravatura. E você vai estar nessa condição porque o pastor da sua igreja, que está na bancada evangélica, votou para destruir o seu direito trabalhista. Esse pastor que diz que Deus está com ele e que ele é o intermediário entre você e Deus. Esse cara tirou o seu direito trabalhista, agora está lutando para tirar o seu direito previdenciário. Esse pastor está dizendo que Temer é bom para o Brasil e que Dilma é que não prestava. É esse pastor que você botou em nome de Jesus. Jesus está com vergonha. Eu tenho o WhatsApp de Jesus aqui, ele está com vergonha disso. Wellington, esses pastores, eles são até uma fraude teológica, religiosa, porque você sabe que uma das grandes conquistas da reforma protestante foi justamente o reconhecimento de que não há intermediários entre o fiel e Deus. Isso foi um dos pontos basilares da reforma protestante, discordando da doutrina da religião católica. Então, não há, a pessoa, né, tem o autoexame da Bíblia, ela lê, ela interpreta. Então,
pare, você está sendo iludido, eles são fraudes até teológicas, porque o verdadeiro evangélico, o verdadeiro crente, o verdadeiro protestante, ele não precisa de intermediários a Deus. Foi isso que a reforma começou a instituir há 500 anos atrás. Então, pensem nisso, parem de ver porque vocês estão sendo manipulados politicamente para interesses escusos. Eles trocaram esses votos para destruir o seu direito por benesses fiscais, tributários para as empresas deles. Não é para a obra de Deus, não é dinheiro para a igreja para aumentar a tributação, é para viverem no luxo, no esplendor, como reflexo dessa teologia que hoje é dominante nesse meio, que é a teologia da prosperidade, uma teologia que é importada dos Estados Unidos, né, desses telepastores, televangelistas, que dizem que a prova de que a pessoa está com Deus, né, que é um eleito de Deus, é ela ter sucesso material e riqueza, né, demonstrações de riqueza na terra. Então, mansões, carros, aviões, quando nada poderia estar mais distante da mensagem do Evangelho. Quer você acredite em Jesus como divindade ou não, a mensagem do Evangelho é outra, é o oposto, não é? Então, essas pessoas fraudaram completamente. Inclusive, é muito comum nessas religiões neopentecostais que eles apelem muito mais ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento contradiz o modo de vida deles. Então, eles vão lá buscar a história do dízimo, Wellington. Isso não está no Novo Testamento. Jesus Cristo nunca falou que o crente deve pagar dízimo. Isso está no Antigo Testamento. Então, eles vão lá recorrer a coisas que foram canceladas teologicamente, né, quem acredita, foram canceladas pela vinda do Messias, e eles vão lá buscar e fraude. Então, eles são fraudes na política e fraude também na religião, Wellington. Pois é, olha, Rômulus, o programa já estourou o tempo, o Expresso da Manhã começou hoje. É um programa que já estreia com um novo nome, mantendo a tradição do programa anterior. Então, eu quero dizer que foi um prazer enorme tê-lo aqui, como agora, oficialmente mesmo, né, com um programa que não tem as iniciais do meu nome e sobrenome. Você como um parceiro nessa empreitada. Falamos hoje... Eu que agradeço, sobre Wellington. Não precisa agradecer. Falamos hoje sobre temas extremamente importantes. Hoje estamos iniciando a desmistificação de uma operação canalha chamada Lava Jato. Hoje estamos iniciando, ontem no blog do Cafezinho já começaram os documentos vazados, já começaram a ser publicados. E vamos fazer muito mais. Vamos publicar muito mais. Eu quero que você que me assista saiba que o nosso compromisso aqui é com o Brasil, com a soberania nacional, com os interesses do Brasil e dos brasileiros. Estamos denunciando a invasão a que o Brasil está submetida. Estamos denunciando quem, dentro do Brasil, está colaborando decisivamente para essa invasão norte-americana e do mercado financeiro. Estamos dando nomes aos bois. Estamos denunciando a fraude da Lava Jato, venda de delações premiadas, venda de sentenças. Estamos aqui denunciando uma quadrilha perigosa que está institucionalizada, chamada Lava Jato. Cuidado com isso que estamos falando. Estamos mostrando provas, documentos e já estão no blog. Pedido de 5 milhões de reais de advogados ligados à esposa de Moro e outras coisas, segundo Tacla Duran, mostrando provas. Em nome dos procuradores. Em nome dos procuradores. Em nome dos procuradores. Daltan Dallagnol, que não falamos nele hoje, tem a alcunha no crime de Dedê. É criminoso, Dedê. O bandido Dedê. Alcunha de Dedê. Daltan Dallagnol. Sérgio Moro com a esposa roubando o Brasil. Sim. Os procuradores vendiam e Sérgio Moro entregava. Procuradores vendidos. Policiais federais vendidos. E outra coisa. Semana passada, uma operação no Paraguai. Um deputado do PSDB que levava combustível ainda no processo de teste para o Paraguai e voltava com um caminhão carregado de armas e drogas. É fichinha. É mais um avião, igual a Aécio e a Perrela. Avião do crime. Tá? Tem muito mais gente graúda do que esses merdinhas que aparecem. Esses que aparecem são os que podem ser descartados.
Quer pegar o crime? Vá para os proprietários da imprensa do Brasil. Quer pegar o crime de drogas do Brasil? Vá para o STF. É lá. Vá para as instâncias superiores da justiça. Tá bom? É lá que vocês vão pegar os verdadeiros criminosos. Eu daqui sei, Rômulo na Suíça sabe. Como é que Mas, vocês Wellington, aí da Polícia Federal... Wellington, tem muito aviãozinho lá no Senado, né? Não é só o PRL e o Aécio, não. Tem mais. Não, tem outros. Pessoal, e tem deputados, aviões... Vamos ficar atentos com esse milagre econômico do Cerrado, da agricultura, porque ali tem muita operação de esquentar dinheiro do tráfico. Muita mesmo. Esse pessoal da bancada do boi, né, Wellington? É do boi e da branquinha. É mais um B agora. Pois é. Exatamente, é cocada branca. A bancada cocada branca. Tá bom? Bancada cocada branca. O tráfico de drogas ocupou o poder no Brasil. É outro tema que nós vamos falar amanhã, aqui no programa Expresso da Manhã. E Sérgio Moro, é o seguinte, servidor da Suécia é um caralho. Me desculpe a expressão. Tá bom? Se você quer fazer alguma coisa contra mim, faça bem feito, porque minhas fontes não são bobas. E lhe dei o recado, porque eu sou brasileiro e sou contra a CIA lhe pegar na esquina e tirar a sua vida. Porque vão querer fazer isso com você para jogar a culpa contra quem nunca reagiu há 4 anos que vem levando Wellington, não fizeram como vacina. Não fizeram com o assassino do Kennedy? Tá bom? O assassino do Kennedy não foi queimado no dia seguinte? Olha aí. Pois é, exatamente. Exatamente. O assassinato de Kennedy, né? Lembra muito isso. Esse pessoal que se presta a ser vendido recebe muito mais do que merece. Certo? Recebe muito mais do que merece. O tempo está revelando o Sérgio Moro como o que ele é. Um canalha, merdinha, incompetente, não sabe falar, não sabe escrever, manipulado, que serve os Estados Unidos da América, destruindo o Brasil, perseguindo o maior líder político brasileiro. É isso que Sérgio Moro é. Tá? Fique plantando aí, servidor da Suécia, que está impedindo a investigação. Eu vou, esta semana, conversar no Ministério das Relações Exteriores aqui da Suécia, que não é de comércio exterior que chama, tá? E vou falar sobre essa informação que eu recebi. Tá bom? Eu não vou deixar isso passar barato. Não vou deixar isso passar barato. Tá bom? Porque essa coisa de ficar plantando mentira agora, para lá na frente, quando eu for visitar minha família, meus amigos no Brasil, ou fazer qualquer outra coisa, querer dizer que eu... Aí mete a Globo, helicóptero e tudo mais para dizer que eu sou o hacker que obstruiu a... Ô, Sérgio Moro, vai procurar o que fazer, seu canalha de merda. Wellington, o que a gente mais quer é que eles processem a gente aqui, que a gente vai ter a oportunidade de usar a exceção da verdade e comprovar que eles são corruptos. Nós dois vivemos em países sérios, países em que vigora o Estado de Direito. Eles até cooperaram, né, com os procuradores aqui, eles conhecem que são pessoas sérias. O que a gente mais quer é que chegue uma carta rogatória, aquela que eles não mandam para o Tacla Duran, para a Espanha. A gente quer que eles mandem uma para cá, pedindo para processar a gente, mas é o que a gente mais quer. Pois é. Deixa processar. Deixa processar. Tá bom? Porque aí a gente vai poder provar. Provar tudo que falei. Tudo que Rômulo falou. Bandidos da Lava Jato. É isso aí. Não existe outra expressão. Tá bom? Bandidos da Lava Jato. Não adianta botar atriz nua, não adianta botar William Vac para falar merda, porque ele só sabe isso, certo? Jornalista que ninguém sabe o nome, dizendo que Lula tem que morrer. Não vem com desvio de foco. O foco aqui é a corrupção na Lava Jato. A operação que foi preparada pelos Estados Unidos para destruir o Brasil e o futuro dos brasileiros. E que tem ladrões ali dentro. Vendendo sentença, vendendo despacho, facilitando vida de corruptos. Wellington. Ganhando dinheiro, escondendo dinheiro de paraíso fiscal, não está declarando. Atenção, a Lava Jato não está declarando dinheiro de paraíso fiscal dos ladrões que roubaram o Brasil, porque é desse dinheiro do paraíso fiscal que esses canalhas da Lava Jato vão receber a comissão. Semana passada, é isso. Semana passada saiu a prova do Paradise Papers. Você veja que mesmo esses Paradise Papers que são filtrados pela inteligência americana, eles trouxeram a informação de que 2 delatores estão
naquele esquema amigo, né, da beira da piscina com drink, mantém contas que eles não declararam a Lava Jato, que muito provavelmente foram conhecidas, porque eles cooperaram com as autoridades de outros países, mas resolveram deixar quieto, porque era de lá que ia sair a grana, né, para ser rachada entre os advogados parceiros e os procuradores. Então, mais uma coisa que vem se somar aos documentos do Tacla Duran é esse nome desses pelo menos 2 delatores que estão lá no esquema da Lava Jato, executivos da Odebrecht. Os 2 são da Odebrecht, comprovando que eles mantêm o dinheiro e estão em acerto com os procuradores para manter a grana suja e rachar com os procuradores. E você falava, Wellington, que essa operação que foi propagandeada como criada para combater a corrupção é ela mesma corrupta. Mas ela não é só corrupta, ela é triplamente corrupta, porque a primeira corrupção você já se referiu. Ela é uma fraude, um embuste criado pela inteligência americana para destruir a economia e a indústria brasileira. A terceira corrupção dela é a adoção clara de uma finalidade política, buscando destruir o outro lado do espectro político, né? A força política que ajudava na projeção internacional do Brasil e no desenvolvimento autônomo da sua economia. E a terceira corrupção é essa folclórica, mesquinha, de querer grana mesmo e rachar, fazer triangulação entre o dinheiro sujo do Odebrecht e de todos os outros delatores, com esses advogados que surgiram do nada e viraram sumidades, especialistas em delação, davam abatimento a essas pessoas na multa que eles iam pagar para pegar a diferença e rachar entre esses advogados do clubinho, amigos dos procuradores, e esses seus amigos do Ministério Público Federal. Então, é uma operação que é triplamente corrupta e muito mais corrupta do que as empresas que eles acusam e investigam, porque eles usavam o poder de Estado, o poder de prender, o poder de sequestrar bens para extorquir essas pessoas investigadas, Wellington. É a institucionalização do crime. A Lava Jato é a institucionalização do crime. É isso aí. Termina aqui o programa Expresso da Manhã. Cocô do dia. Sérgio Moro. Para você? Sérgio Moro. Como é que é? Sérgio Moro. Sérgio Moro. Tá bom, Sérgio Moro. Cocô do dia para mim também é Sérgio Moro, porque é ele o líder, o cocô. O resto que tá aí, Carlos Fernando, o Dedê, né? O canalha que tem alcunha de criminoso, Dedê, Daltan Dallagnol, é verme que tá dentro do cocô. Então nem conta. Já desce junto. Não é isso? A delegada Macarena, esse povo aí de merda, tá? Vai todo mundo aqui. A música vai ser a mesma porque todo mundo tem que ir ao WC pela manhã, né? O que é que eu passei no banheiro que eu me sinto feliz? Aqui, Sérgio Moro, você é um cocô. Sérgio Moro, você é um merda, canalha. É um merdinha. Merdinha. Mas aí ele não desce todo, né? Porque cocô grande. Um cocô grande. Não por importância, mas por ser um cocô grande mesmo. Ele é um merdão, não é? E aí, a gente vai dar mais descarga aqui. Eu pego aquela vassoura chamada plebiscito revogatório. Referendo revogatório. Não, referendo revogatório, perdão. Para ajudar. Vamos lá? Aí desceu, né, Rômulus? Aí a gente pega o que agora? O nióbio, que é um desinfetante poderoso. O mau cheiro de Sérgio Moro aqui com esses caras. Pronto, passei aqui, tá tudo limpo. Que alívio depois dessa barrigada, Wellington. Um alívio enorme, Pois é, e eu quero dizer a você que é político, você que é amante da democracia, que está me assistindo, eu quero dizer a você o seguinte: entre hoje mesmo com uma ação para que a Procuradora-Geral da República investigue a Lava Jato. O documento publicado ontem no Cafezinho e outros que serão publicados, esses documentos já são provas suficientes de que há venda de delação. A delação premiada é uma forma de enriquecimento ilícito dos membros da Lava Jato. Esses caras devem ser afastados imediatamente e até talvez presos preventivamente por obstrução à justiça, como colocou Rômulus, que é advogado, especialista em direito internacional, que é meu colega de apresentação. As minhas fontes falam a mesma coisa.
Estou cumprindo o meu papel de jornalista, tá bom? E quero dizer também que o Cunha não está preso. É preciso investigar onde é que Cunha está, o que é que Cunha está fazendo, porque Cunha não é um bandido qualquer. Mesmo de dentro da cadeia, ele tem Sérgio Moro como refém, ele tem Temer, que é o boneco de ventríloco da Globo, como refém, tem a Rede Globo como refém. É por isso que Cláudia Cruz não foi presa e que tem o passaporte liberado para poder movimentar as contas em paraísos fiscais de Cunha. Tá bom? É preciso que os deputados, senadores, o pessoal da Frente Ampla Parlamentar Mista investigue o que é que Cunha está fazendo. Cunha não está preso. Fontes muito firmes me asseguraram isso esse fim de semana. E já vinham falando antes. Tá bom? Me pediram, peço histórico de visitas. Se aparecer tudo agora com a mesma letra, desconfie, tá? Desconfie. Tá bom? É importante que vocês procurem saber onde é que Cunha está, porque é pegando Cunha que você vai pegar a Globo, Temer e Moro. Não dê importância a jornalistinha de merda que diz que Lula tem que morrer, porque peixe morre pela boca. Esse daí já é nat morto. Quem vai contar a história do pai dele na quarta-feira é a Tássia Camargo aqui ao vivo no programa. Vocês vão saber por que é que esse cara é tão canalha. De onde é que nasceu a canalice dele. Tá bom? Tássia Camargo vem quarta-feira aqui anunciar o Cafeína e vai falar também sobre esse assunto e outros. Rômulus, um abraço. Obrigado por hoje. Só reforçando o seu recado, eu queria lembrar os deputados, seja de esquerda, de direita, de centro, fisiológico, não fisiológico, que eles têm que declarar a própria euforia e dar andamento e votar a lei Cancelier. Vamos cortar as asas desses bandidos togados e desses procuradores bandidos que ficam entrando aí no seu gabinete com um dossiê. Essa é a vez em que você precisa peitar a eles e a Globo, e depois disso vocês estarão libertos e, por tabela, a soberania popular voltará a ditar os rumos políticos do país, Wellington. Muito obrigado, Rômulus. Obrigado a você que acompanhou a primeira edição do programa Expresso da Manhã, com novo nome. É uma continuação melhorada do programa Cafezinho no WC, que eu apresentei sozinho durante muito tempo e já no final, na reta final com Rômulus, e por isso a mudança do nome para Expresso da Manhã. Expresso é um café extra forte. E eu e Rômulus aqui estamos trazendo esse extra forte. Não vamos dar trégua a canalhas. Nosso interesse é em defender o Brasil e os brasileiros. Não temos nenhuma pretensão política, moramos em outros países. Rômulus na Suíça, eu aqui na Suécia. Queremos um Brasil referência, como a Suíça e a Suécia são aos olhos do mundo. Com qualidade de vida, respeito, educação, saúde, bem-estar social e político sério, sem privilégios, sem mordomias, com direitos iguais para todos os cidadãos, porque ninguém é melhor do que ninguém, tá bom? Um abraço para você e até amanhã, às 6 da manhã, horário de Brasília. Tchau, até tchau. Amanhã. Tchau, Rômulo.